Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Está começando a live do isolamento, né? Todo dia às 15h30 a gente chega aqui para ver a palavra de Deus, para pensar um pouco sobre o que está escrito. Nana, minha cunhada querida, tudo bem? Que bom que você está aí. Ô, Augusto, voltou? Que bom que você voltou, Augusto. Seja bem-vindo. Nana, como é que tá as coisas aí no teu cantinho, Nana? Tá tudo bem, Castelo? Diane, tudo bem, Diane? Seja bem-vinda. Boa tarde, Diácono. Sua bênção corra. Ô, Augusto, Deus te abençoe e te guarde. Vamos juntos, né? Estamos no primeiro momento. Oi, Denise. Momento que a gente está fazendo acolhimento, momento que a gente está chegando. Brígida, tudo bem? Djalma e Doraci, sejam bem-vindos. Fátima, tudo bem? Esse primeiro momento, como eu falei, é um momento que a gente faz a acolhida das pessoas. Marcela e Celinha, tudo tranquilo? Brígida, família completa assistindo hoje. Ah, que bom, que bom! Que bom que estão os três aí, que maravilha, né? Hoje a gente tem uma leitura que é uma leitura muito interessante. Rita, seja bem-vinda, paz e bem, boa tarde. Né? Hoje a leitura é muito interessante e o tema, de certa forma, é provocativo, né? Porque não vou contar detalhes, mas existe aqui uma certa situação que eu acho que tinha muito a ver naquela época, mas que tem mais a ver ainda com a época de hoje, né? Eu já falei para vocês, aliás, quem me conhece sabe que eu falo muito isso, né? Que a vida da gente, né, como a palavra aparece toda hora na vida da gente, né? E como isso é importante para a gente se localizar no mundo, né? Então a gente tem que aproveitar esses momentos, né? Esse momento que a gente está vivendo hoje, para a gente se fortalecer na palavra, né? Assim, inclusive, né, foi até uma sugestão da Rita que eu acolhi, né? Que eu passei a mandar o Evangelho, né? Qual é o pedacinho do Evangelho que a gente vai comentar, né? Eu coloco no Instagram, eu coloco no Facebook, né? Mando no... Oi, Maria Alice, mando para as pessoas pelo Zap, quando eu tenho o número das pessoas, né? Oi, Vanessa, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, eu mando esse pedacinho do Evangelho. Eu sugiro que todo mundo leia esse pedacinho. Boa tarde, Maria Alice. Está tudo tranquilo em casa? Que leiam esse pedacinho, sabe? Eu costumo dizer que se vocês lerem um pouquinho todos os dias, vocês vão ficar vão aproveitar muito, sabe? Vai ser muito bom para vocês, né? Eu acho que se vocês fizerem a dinâmica de vocês lerem, né? E depois a gente refletir em conjunto, daqui a pouco vocês estão interpretando a Bíblia muito bem. Nós aqui estamos todos bem em casa, Maria Alice, graças a Deus, né? Estamos bem em casa. Só sinto um pouco de frio, sabe? Né? E você sabe que eu morro de medo de frio porque eu fico com medo da asma aparecer, né? Aí nessa altura do campeonato, se eu começar a tossir seco e ter falta de ar, já viu, né? Mas faz parte da vida. Não vamos ficar preocupados antes do tempo, né? Muito frio hoje, nossa senhora.
né? Eu quase que vim assim com cobertor, mas achei que vocês não iam gostar de me ver com cobertor, entendeu? Então, eu estava com cobertor até agora há pouco, né? A minha já apareceu, tá vendo? Olha que eu te pergunto, Vanessa. Se você está isolada, você sabe que é asma. Se você não está isolada, né? Você vai ficar com a dúvida, é asma ou é Covid, né? Por isso que eu tenho falado tanto para as pessoas, né? Jaque, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Bom, vamos começar agora a segunda parte da live. A primeira parte é o acolhimento, né, que eu gasto uns minutinhos para deixar o povo chegar, né? Quem me ensinou isso foi o Cadu, que está assistindo a live. E depois agora eu faço a leitura do Evangelho e depois a gente vai fazer uma reflexão. Eu vou falar, mas vocês vão estar livres para opinar. Podem falar à vontade, inclusive, porque não tem problema nenhum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai Santo, não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita. E o mundo reconheça que tu me enviastes e os amastes como me amastes a mim. Para aqueles que me destes, quero que estejam comigo, Pai, aqueles que me destes, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem minha glória, glória que me destes, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes também me conhecerão, porque tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Eu tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amastes esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Enquanto eu lia, o Fernando entrou, né? E aí a gente começa a nossa leitura da palavra, né? A gente fez a leitura e aqui a gente já começa com uma grande questão. Qual é a grande questão? Né? Como eu falei ontem, né, a gente teve a última ceia, né, lava-pés, Judas foi embora, depois a gente teve 2 semanas da conversa de Jesus com os 11 e os outros que estavam por ali, e Jesus se retirou e foi rezar antes de ir para o Getsemane, né? E essa é a oração que ele faz, né? Essa oração, ela tem uma série de coisas, né, que são importantes, né? E aqui eu fiz uma chamada baseada aqui nesse pedacinho. Eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que eles sejam um
como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita. E aqui eu resolvi colocar essa questão da unidade perfeita, porque eu acho que a gente tem que entender muito bem o que é isso. É necessário que a gente entenda a diferença de algumas coisas, né? A primeira coisa que eu acho que é importante a gente entender é que a diferença entre unidade e uniformidade, né? O que eu quero dizer com isso? Nós somos uniformes, ou seja, nós todos temos a mesma forma, né? Claro que não, né? Então a gente não pode entender unidade como a mesma forma. Não é para a gente ser uniforme, a gente seguir uma mesma norma de vida. Mas a gente tem que ter uma unidade, ou seja, nós temos que ser algo em comum. E aqui nós temos algumas evidências do que seja esse algo em comum. Oi, Graciane, seja bem-vinda. Nós temos aqui algumas evidências do que vem a ser essa unidade, né? Primeiro, a gente tem que entender que quando Jesus está falando em unidade, ele fala que ele está unido ao Pai. Observe bem que Jesus no mundo é Deus Filho e ele está unido a Deus Pai. Ora, se ele se separou, né, se ele está na pessoa do Filho e ele está unido na pessoa do Pai, como ele é um, a gente tem que entender que são duas pessoas diferentes unidas. Então, há uma diferença entre as pessoas, mas não há uma diferença entre o propósito, entre o desejo, entre o plano. Entendem isso? É muito importante a gente entender que a questão aqui não é uma questão da, vamos dizer, da forma como as pessoas agem, e sim do porquê que as pessoas agem. O que eu quero dizer com isso? Né? Eu posso ir para um lugar andando a pé? Posso. Eu posso ir andando a cavalo? Bom, se eu achar um cavalo que me aguente, eu posso. Eu posso ir de moto? Tudo bem, eu não sei dirigir, mas eu vou na garupa de alguém. Eu posso ir de carro? Posso. Posso ir de táxi? Posso. Posso ir de Uber? Posso. Posso ir do que eu quiser. Então, o problema não é como eu vou chegar àquele lugar, é o que me leva a chegar naquele lugar. A gente tem que entender que a gente tem uma determinada forma de viver. A gente tem um determinado objetivo. Observa que é muito interessante porque ele fala assim: como tu estás em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Então, observa bem. Vamos entender muito bem o que está sendo colocado aqui. Nós estamos falando que existe uma unidade, e essa unidade é de nós em torno de Deus, para que as pessoas creiam que Jesus foi enviado para nós. Né? E é muito interessante, porque eu não sei se vocês perceberam, né? Mas Jesus vai rezar e ele não reza pelos apóstolos.
Não. Ele reza pelos apóstolos e pelos discípulos, porque João não separa apóstolo e discípulo, é tudo discípulo. Então vocês olham, poxa, esse povo se deu bem, porque Jesus rezou por eles. Mas se vocês lerem bem, se vocês lerem com cuidado, vocês vão ver que Jesus não reza só por aqueles. Por aqueles que vão crer em mim pela palavra destes. Então observa o detalhe. Jesus rezou não só por eles, mas por todos que depois deles creram em Jesus pelas palavras que estes deram. Então Jesus rezou por cada um de vocês que estão ouvindo a minha live, né? E rezou também por mim, né? E rezou por toda e qualquer pessoa que crê nele, porque ouviu a palavra de alguém que foi enviado. Então, observa bem, nós não estamos falando de uma oração fechada no tempo. Nós não estamos falando de uma oração que ocorreu ali e acabou ali. Essa oração persiste até hoje. E aí a gente já começa a ver que essa unidade não é uma unidade tão simples assim. Porque cabe a nós continuar fazendo que essa oração persista no mundo. A gente tem uma obrigação. Felizes os que crerem sem ter visto. Exatamente, Graciane. Mas aí é que mora o problema. Para eles crerem sem ter visto, nós temos que levar a palavra ao mundo, né? E é interessante porque isso é uma das manifestações da unidade perfeita. A unidade perfeita, a unidade que nós devemos desenvolver com Jesus, e essa unidade com Jesus, ela se apresenta no mundo através de uma postura de vida, através de uma forma que nós vamos viver. Então, aqui a gente tem que entender muito bem que o que a gente está falando aqui, o que a gente está lendo nessa palavra, não é apenas a gente achar que todo mundo tem que assistir a missa do mesmo jeito, ou que todo mundo tem que rezar o terço do mesmo jeito, ou que todo mundo tem que participar da procissão e a procissão tem que ser sempre do mesmo jeito. Isso não é unidade, isso é uniformidade. A uniformidade pode ser uma atitude totalmente externa, sem nenhuma questão profunda, sem nenhuma conversão real da gente, né? E isso é um grande problema, porque tem muita gente que acha que unidade é você virar e dizer assim: ah, eu creio em Jesus. Você crê em Jesus? Eu creio em Jesus. E você? Eu creio em Jesus. Tá, então nós estamos unidos. Não sei disso, não. Vocês podem estar falando da boca para fora. E olha que tem muita gente que fala da boca para fora. Eu não acredito que vocês que estão assistindo essa live estejam falando da boca para fora. Porque vamos combinar, tem coisas melhores para fazer às 3h30 da tarde do que ficar me ouvindo, né? Mas tem gente que fala e não faz. Tem gente que não se preocupa com ninguém, né? Eu não sei se vocês leram, a Vanessa, ela está com asma e ela fala assim:
Estou tentando não tossir no Uber para não apavorar o motorista. Pessoal, isso é uma profunda preocupação com o seu próximo, né? Porque o sujeito pode ficar assustado. E vamos combinar que está todo mundo meio assustado, né? Então, quando eu me preocupo, quando eu tenho a delicadeza de me preocupar com o próximo, até numa coisa pequena, eu estou manifestando amor pelo meu próximo. E isso é muito importante, né? Veja aqui, 23, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviastes, e os amastes como me amastes a mim. Então, qual é o vínculo dessa unidade? O vínculo dessa unidade é amor. Eu falo isso para as pessoas e às vezes as pessoas ficam meio, vamos dizer, perturbadas quando eu falo isso. Por quê? Porque quando eu falo assim, o vínculo da unidade é o amor, as pessoas ficam assim, não pode ser o amor, Bernardo, porque o amor é mundano, o amor é uma coisa pessoal. Vamos deixar claro, João diz, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se eu quero ter uma unidade perfeita com Deus, se eu quero ter uma unidade perfeita com Jesus, se eu quero ter uma unidade perfeita com os meus irmãos, para que nós sejamos um, como está dito aqui, nós temos que amar. E vamos entender que isso, às vezes, é mais difícil do que qualquer outra coisa. E é por isso que nós temos que entender que nós temos que repensar a vida. E não estou falando repensar a vida para aquela coisa assim, vamos dizer, simplista. Ainda que eu possa começar da forma simples. Porque existe uma diferença entre a forma simples e ser simplista. Vamos entender, né? Eu posso achar que a minha vida é muito complicada, vai ser muito difícil a caminhada. As modificações que eu tenho que fazer, para mim, são muito grandes. E aí eu posso escolher por começar por uma coisa pequena. Começar devagar. Fazer algo simples. Isso é bom. Isso é muito bom. Inclusive, isso pode ser uma grande chave de sucesso. Por quê? Porque se você conseguir fazer pouco, mas fazer esse pouco sempre. Eu vou fazer esse pouquinho hoje. Amanhã eu vou repetir esse pouquinho. Depois de amanhã eu vou repetir esse pouquinho. Até que chega um ponto que esse pouquinho que você fez já não é mais difícil de fazer. Aí você vai e faz mais um pouquinho. Se você começa a fazer de pouquinho em pouquinho, você está indo bem. Isso é ser simples na vida. O problema não é ser simples. O problema é ser simplista. É você trabalhar tudo como se bastasse fazer aquilo daquele jeito, daquela forma e está resolvido. Né? Isso é fácil de fazer, basta fazer isso. Tá? E tá resolvido? Tá resolvido. Se você fizer isso, está resolvido. Né? De vez em quando eu ouço algumas pessoas falarem assim. Vou dar um exemplo aqui, pessoal, que me veio à cabeça agora. Né? De vez em quando eu ouço algumas pessoas falarem assim, eu tenho que me confessar uma vez a cada 20 dias, porque isso é muito bom. Se você se confessar uma vez a cada 20 dias, isso é maravilhoso. Bom,
Eu não vou ficar dizendo se você deve se confessar a cada 5, 10, 15, 20, 25 dias, porque isso não é da minha alçada. Isso é você com você que vai decidir se você precisa ou não precisa. Mas, por exemplo, tenho certeza que na comunidade de vocês tem os momentos de reunião para as confissões, por exemplo, antes da Páscoa, né? E aí, aquela pessoa que se confessa sempre, 20 em 20 dias, não é capaz de atrasar um dia ou dois, ou adiantar um dia ou dois para se confessar junto com a sua comunidade. Então, na verdade, a forma superou o conteúdo. A necessidade dessa pessoa está naquela forma e não na realidade daquilo que ela faz. Ela reduziu toda a possibilidade da misericórdia de Deus naquele período que tem que fazer de tanto em tanto tempo. Ela foi simplista nisso, né? Eu várias vezes agora, nesse período de isolamento, tenho sido interrogado por algumas pessoas assim: como é que eu vou fazer para me confessar se eu não tenho acesso ao padre? Aí eu viro: se confessa com Deus. E aí, assim, as pessoas mais delicadas dizem assim: mas pode fazer isso? Né? Tem algumas pessoas que não são tão delicadas assim, né? Já começa aquela coisa assim do tipo: você virou protestante! Você é um herege! Pior ainda, às vezes dizem assim: você está excomungado! Eu já fico assustadíssimo, né? Porque é uma coisa doida. Né? Primeiro, que a pessoa não tem nem ideia do que é excomunhão. Segundo, que ela não tem ideia do que é heresia. Né? Terceiro, que ela não tem ideia do que é a religião cristã. Porque se tivesse, não estaria se portando assim. Né? O Fernando está falando: muitos fazem por causa do escrúpulo. Sim, sim. Por isso que eu falei, Fernando, que eu não vou ficar dando opinião, tá? Porque eu não conheço a situação, então eu não vou dar opinião, né? O que eu acho triste nessa história é que a pessoa transforma a misericórdia de Deus por nós num ato. Ela transforma tudo que Deus fez por nós num ato. Ela transforma o envio de Jesus Cristo ao mundo. Jesus Cristo está em Deus antes do mundo ser formado, antes da fundação do universo. Jesus Cristo já estava com Deus, Jesus Cristo era Deus. E ele veio ao mundo para nos salvar e não para nos julgar. Quem falou isso? Um tal de João, não fui eu. Tá? As pessoas pegam essa riqueza de misericórdia, essa profundidade de amor, essa dedicação aos seres humanos e transformam num ato. Isso é ser simplista. Ser simplista é a pessoa achar que a unidade, eu sou unido a Jesus. Você é unido a Jesus? Como é que é isso? Eu sigo tudo direitinho que está na Bíblia. É só isso que é ser unido a Jesus? É só isso. E quem não segue? Quem não segue está no inferno. Opa, peraí. Não é por aí. Né? Você acabou de mostrar que não segue a Jesus plenamente, porque Jesus nunca falaria isso. Né? Jesus fala: eu chamo aqueles, eu vou atrás da ovelha perdida. Então, aqueles que não seguem, eu vou atrás daqueles que não seguem. Eu vou atrás para amá-los. Eu não vim ao mundo para julgar,
Não vim ao mundo para condená-lo, mas vim ao mundo para salvá-lo. Fui enviado por meu Pai para salvar o mundo. Ora, se eu quero estar em unidade perfeita com Jesus, porque só assim eu posso estar em unidade perfeita com Deus, eu não posso me portar no mundo como alguém que está resolvido e que resolveu julgar a todos. Eu tenho que o oposto. Do mesmo jeito que Jesus foi enviado ao mundo para salvar o mundo, eu tenho que assumir que sou enviado ao mundo para salvar o mundo. Não julgando o mundo, mas amando profundamente o mundo. Ou seja, eu estou dizendo a vocês, eu já falei isso várias vezes e vou continuar repetindo, a necessidade profunda que nós temos de amar a cada um, mesmo com as imperfeições deles. E se a unidade é perfeita, eles vão me amar mesmo com as minhas imperfeições. E se a unidade é perfeita, Jesus nos ama com as nossas imperfeições. Isso quer dizer que vocês não precisam ser perfeitos para serem luz do mundo. Vocês não precisam ser perfeitos para serem enviados ao mundo. Vocês precisam amar. Eu sei que isso é muito complicado, mas isso é a única coisa necessária. A única coisa necessária para vocês terem uma unidade perfeita com Deus é amar. Amem, amem, amem. E quando nada mais tiver, quando nada mais for possível, quando vocês não souberem a resposta, quando tudo parecer perdido, o que vocês vão fazer? Amem. Façam apenas isso. Amem. Porque através do amor, vocês atingirão a unidade perfeita com Jesus. Amém? Bom, era isso que eu tinha para falar hoje, né? Alguém entrou agora? Ah, meu Deus do céu! Né? Eu não sei quem você é uma pena que você entrou agora. Faz o seguinte, daqui a pouco tá no IGTV, tá? Só um minutinho. Tá tocando o interfone aqui. Então, alguém quer fazer alguma observação? Graciane. Que lindo, muito forte. Ô, Graciane, a gente faz o possível. Né? A gente meio que... Eu não tenho nem assim... eu não tenho assim nenhuma coisa planejada, não. Vou falando e vai entrando e vai saindo, né? E eu vou colocando as coisas, né? Obrigado, doutor. Opa! Eu fico contente de ter te ajudado, mas não se preocupa não. Daqui a pouco tá saindo no IGTV, tá? Eu termino aqui, mando pro IGTV. Daqui a pouco você pode assistir na íntegra, depois vai pro YouTube, tá? Mas, Graciane, como eu estava falando, eu faço essas coisas, assim, eu li a leitura, fiz a minha reflexão, mas eu não tenho nada escrito preparado não, ela saiu na hora, né? Que bom que você gostou, fico contente de saber que a coisa foi boa, assim, né? Legal, às vezes é bom que a gente faz um negócio assim que deixa a gente até animado, né? Pior é o seguinte, se você pedir para eu repetir o que eu falei agora, eu não sei repetir, né? Às vezes eu assisto a minha live para ver o que eu falei, porque às vezes até eu olho assim, nossa, mas eu falei isso, que coisa, né? É legal isso, é bom, porque a gente... É muito ruim a gente viver uma vida que está assim planejada. Não, eu vou falar isso desse jeito, eu vou aumentar aqui, vou abaixar aqui. Pode ficar muito bonito, né? Aliás, deve ficar muito bonito. Mas eu não sei fazer, não. Eu sei fazer assim, de improviso. São reflexões necessárias, principalmente no momento atual. É verdade, Graciane, eu estava comentando, acho que foi ontem que eu comentei isso, né? A gente, num momento difícil da vida da gente, né? E é impressionante como parece que João escreveu esse texto para nós hoje, né? É impressionante
como isso é assim, forte, né? Denise, sobre a confissão, muito esclarecedor, que bom. O próprio cristianismo está precisando voltar ao primeiro amor, diz a Graciane. Graciane, você sabe que eu falo isso? Eu já falei que eu acho que eu sou o sujeito mais conservador aqui do Rio de Janeiro. Porque eu acho que tudo que tem no cristianismo, depois do século III, para mim, já é uma coisa que a gente podia abolir. Se a gente pudesse viver o cristianismo ali até o século III, né? Meio do século III, muito perto do século IV, já não me agrada. Acho que a gente tinha que viver aquela primeira comunidade, aquela comunidade firme, centrada mesmo, a comunidade eclesial mesmo, um grupo de pessoas juntas, assim, entendeu? Preocupados em levar a palavra, em testemunhar a palavra, né? Uma comunidade que a comunidade era o centro da vida das pessoas, sabe? Eu penso também um pouco nisso, que a gente precisa ter esse primeiro amor, né? Mas, assim, isso é a minha opinião, né? Pelo jeito a gente partilha isso, né? Mas aí precisamos estudar latim. Não, não precisa não, Brígida. Pode ficar tranquilo. Vai, Cadu. Ah, tá. Cadu, pode ficar tranquilo. Primeiro, que se for para ler em original, você ia ter que ler em grego. Porque o grosso, até os romanos, naquela época, falavam grego e não latim. Só a elite falava latim, né? Entrou alguém aqui, Fabrícia IBC... Entrou, não sei quem é Fabrícia, né? Eu não sei quem é Fabrícia, não estou te reconhecendo, tá? O que é importante, a gente tem que lembrar o seguinte, os textos da época já estão todos traduzidos, pelo menos para o latim, para o inglês, para o italiano e para o francês. Tem muita coisa em espanhol e em português. Então, a gente poderia ler essas coisas, né? A gente poderia ler os escritos dos primeiros pais. Eles estão muito... aquela editora Paulus tem muito da patrística pronto para a gente ler quando a gente quiser. E é mais do que apenas ler. Se você tem informações em livros de história da igreja, é que a gente não imagina isso, é que a gente realmente não tem ideia do que foi a igreja nos primeiros anos, né? Como a igreja era totalmente diferente do que é hoje. Um dia desse a gente pode até fazer uma conversa à parte, né? Não a live das 15h30, uma outra conversa para a gente falar sobre a igreja nos seus primeiros anos, né? Tá? Bom, pessoal, eu acho que por hoje é só, tá? Vamos assim, eu só não sei quem é a Fabrícia. Fabrícia, você perdeu a live, mas você pode ver pelo IGTV, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou interromper hoje, vou dar minha bênção, me despedir de vocês. E amanhã às 15h30 a gente se vê de novo, tá, pessoal? Tranquilo? Bom, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Permaneçam em casa, fiquem protegidos e que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Tchau, tchau. Até amanhã às 15h30.